Há relógios que simplesmente mostram as horas, e há Patek Philippe, uma manufatura suíça cuja história começou em 1839, mas que rapidamente deixou de ser apenas uma marca de relógios para se tornar sinônimo de prestígio, herança e eternidade. Um Patek não é apenas adquirido, ele é cuidado, preservado, passado de geração em geração, como um elo entre o passado, o presente e o futuro. Ao longo deste documentário, vamos mergulhar profundamente na história, nas inovações, nos modelos icônicos e nas curiosidades que fazem da Patek Philippe, para muitos, a maior relojoaria do mundo. A origem remonta a Genebra, em 1839, quando Antoni Norbert de Patek, um refugiado polaco, e Franciszek Czapek, um relojoeiro conterrâneo, decidiram fundar uma pequena oficina de relógios. Chamava-se Patek Sapek Co. Produziam peças em pequena escala, mas já se distinguiam pela qualidade. Essa parceria durou até 1844. Nesse ano, em Paris, durante uma exposição industrial, Patek conheceu Adrien Philippe, um jovem relojoeiro francês que tinha acabado de inventar algo revolucionário: o sistema de corda e ajuste de hora através de uma coroa, eliminando a necessidade de chave separada. Esse detalhe mudou para sempre a relojoaria. Pouco depois, Zapek saiu da empresa e Adrien Philippe juntou-se formalmente à Patek. Assim nasceu em 1851 a Patek Philippe Co. O encontro de Patek e Philippe foi mais do que uma fusão empresarial. Foi a união de visão e técnica. Patek tinha o instinto para o negócio e a ambição de criar algo único. Philippe tinha a genialidade mecânica, a mente inventiva capaz de imaginar soluções que ninguém até então ousava tentar. Nos anos seguintes, a empresa ganhou reconhecimento em exposições internacionais. Rainha Vitória e Príncipe Alberto foram clientes. Já na metade do século XIX, Patek Philippe fornecia relógios para monarcas, aristocratas e figuras importantes. Desde cedo, a marca conquistou uma clientela exclusiva, associada a poder, influência e prestígio. Mas mais do que clientes famosos, a empresa estava a construir reputação sólida em inovação. Em 1868, criou um dos primeiros relógios de pulso registados, numa altura em que ainda predominavam relógios de bolso. Também desenvolveu cronógrafos avançados, repetições de minutos, calendários perpétuos. Cada patente era um marco, cada inovação colocava a manufatura na vanguarda. Os anos passaram e no início do século XX, a empresa já era considerada uma referência absoluta na alta relojoaria. Em 1932, durante a crise econômica mundial, os irmãos Charles e Jean Stern, donos de uma fábrica de mostradores, compraram a Patek Philippe. Desde então, a marca pertence à família Stern. Esse detalhe é crucial. Enquanto muitas grandes marcas de luxo foram adquiridas por conglomerados, Patek Philippe manteve a sua independência e caráter familiar. Essa independência permitiu decisões de longo prazo, sem pressões de acionistas externos. Até hoje, Thierry Stern, bisneto dos irmãos Stern, preside a empresa. O legado dos Stern não se limitou a preservar a marca. Eles expandiram, investiram em pesquisa, mantiveram qualidade e fortaleceram a imagem. Um exemplo simbólico foi a criação em 1932 do modelo Calatrava, ainda hoje um dos mais icônicos. Minimalista, elegante, puro nas linhas, o Calatrava tornou-se o arquétipo do relógio clássico. Nasceu durante uma crise, mas mostrou ao mundo que a Patek Philippe não faria concessões. Continuaria a produzir peças que não seguiam modas, mas definiam padrões. Décadas depois, nos anos 70, a relojoaria suíça enfrentou uma ameaça mortal: a crise do quartzo. Relógios japoneses e americanos baratos e precisos inundavam o mercado. Muitas casas tradicionais faliram. Patek Philippe sobreviveu porque conseguiu equilibrar tradição e inovação. Participou no desenvolvimento de movimentos de quartzo suíços, como parte do consórcio que criou o Beta 21, mas nunca abandonou a produção mecânica de alto nível. Pelo contrário, reforçou a sua filosofia de exclusividade, elevando ainda mais os relógios mecânicos ao patamar de arte e herança.
Foi nesse contexto que nasceu, em 1976, o Nautilus. Desenhado por Gerald Genta, já famoso pelo Royal Oak da Audemars Piguet, o Nautilus inspirou-se nas escotilhas dos navios. Um relógio desportivo em aço, mas com acabamento de luxo e preço elevado. No início foi criticado, mas com o tempo tornou-se um dos modelos mais procurados do mundo. Hoje o Nautilus é símbolo de status e há listas de espera de anos para conseguir um. A sua valorização no mercado paralelo é impressionante. Modelos que custavam alguns milhares de francos suíços nos anos 70, hoje valem dezenas ou centenas de milhares. Nos anos 90 surgiu o Aquanaut, uma versão mais moderna e jovem do Nautilus, com bracelete em borracha e visual desportivo. Foi pensado para atrair um público novo, mas rapidamente ganhou estatuto próprio. Hoje, tanto o Nautilus como o Aquanaut são alvos de colecionadores, com procura superior à oferta. Mas se há algo que define Patek Philippe, são as complicações. Os relógios Grand Complications representam o auge da relojoaria. Repetição de minutos, turbilhões, calendários perpétuos, cronógrafos Rattrapante, mapas celestes. Em 1989, para celebrar 150 anos, foi lançado o Calibre 89, um relógio de bolso com 33 complicações e mais de 1.700 componentes. Durante décadas foi considerado o mais complicado do mundo. Apenas 4 exemplares foram feitos. O peso, o tamanho, a complexidade, tudo nele simbolizava a busca pela perfeição mecânica. Anos depois, em 2014, para celebrar 175 anos, a Patek Philippe apresentou o Grandmaster Chime, uma obra-prima com 20 complicações, incluindo 2 sonneries e alarmes programáveis. Foi esse modelo que, em 2019, se tornou o relógio mais caro alguma vez leiloado, uma versão única em aço, criada para o leilão de caridade Only Watch, que atingiu o valor de 31 milhões de francos suíços. Esse recorde colocou a Patek Philippe definitivamente no topo do mercado de colecionadores. Outro detalhe que reforça a aura da marca é o famoso slogan publicitário: "Nunca possui verdadeiramente um Patek Philippe. Apenas cuida dele para a próxima geração." Essa frase, lançada nos anos 90, tornou-se uma das campanhas mais icônicas do marketing de luxo. Reflete a filosofia da marca. Não é apenas um objeto, é uma herança. É sobre legado, continuidade e eternidade. A filosofia aplica-se também à produção. Patek Philippe fabrica cerca de 60 mil relógios por ano, um número baixo comparado com outras marcas de luxo, mas cada peça é trabalhada com cuidado extremo. Muitos relógios demoram meses ou anos a serem concluídos. Cada movimento é decorado à mão, cada ponte polida, cada roda ajustada. A empresa insiste em manter métodos tradicionais de acabamento, mesmo que máquinas modernas pudessem fazer o trabalho mais rápido. O resultado é que cada Patek é tanto um instrumento preciso como uma obra de arte. O controle de qualidade é outro pilar. Em 2009, a marca criou o seu próprio selo de excelência, o Patek Philippe Seal, substituindo o tradicional selo de Genebra. Esse selo exige precisão de até 2 segundos por dia em relógios maiores, um padrão mais rigoroso que muitas certificações existentes. É também uma garantia vitalícia de serviço e manutenção. Mas Patek Philippe não é apenas técnica e perfeição mecânica. É também cultura, história e emoção. O Museu Patek Philippe, em Genebra, inaugurado em 2001, guarda milhares de peças históricas, não só da própria marca, mas da relojoaria em geral. São relógios que datam do século XVI, instrumentos astronômicos, autômatos, peças artísticas. Visitar o museu é como percorrer a história da medição do tempo e perceber que Patek Philippe não se vê apenas como empresa, mas como guardiã de um patrimônio cultural. Os clientes da Patek Philippe incluem reis, papas, presidentes, artistas e celebridades. Rainha Vitória foi uma das primeiras a usar um Patek no século XIX. Mais tarde, personalidades como Albert Einstein, John F. Kennedy, Dalai Lama, Brad Pitt, Paul McCartney e Ed Sheeran estiveram ligados à marca. Essa associação com figuras históricas reforça a aura de exclusividade.
A raridade de certas referências também alimenta a mística. Alguns relógios são produzidos em quantidades tão pequenas que se tornam quase impossíveis de obter. As listas de espera podem ultrapassar 10 anos. Para muitos, possuir um Patek é menos uma questão de dinheiro e mais uma questão de acesso. Não basta ter fortuna. É preciso ter relacionamento com distribuidores autorizados, demonstrar paixão pela marca e, em muitos casos, já ser cliente antigo. Isso cria um ciclo de exclusividade ainda mais fechado. Do ponto de vista financeiro, Patek Philippe é também um investimento. Relógios raros e complicados valorizam de forma impressionante em leilões. Muitas vezes superam obras de arte. Um exemplo é o Henry Graves Super Complication, encomendado em 1925 por um banqueiro americano. Foi, durante décadas, o relógio mais complicado do mundo, com 24 funções. Em 2014, foi leiloado por mais de 23 milhões de dólares, estabelecendo um recorde na época. Ao longo de quase 2 séculos, a Patek Philippe manteve uma consistência notável: inovação, qualidade, independência e herança. É uma marca que nunca se deixou ditar pelas tendências do momento. Os seus relógios são feitos para durar, para atravessar gerações, para contar histórias. E talvez seja isso que a distingue de todas as outras. No fim, um Patek Philippe não é apenas um objeto que mede o tempo. É uma afirmação de que o tempo é valioso, finito e digno de ser celebrado em forma de arte. E é por isso que quem compra um Patek nunca o possui verdadeiramente. Apenas cuida dele, para a próxima geração.